né, na modernidade como instituição, com a criação do Louvre em 1790, depois da Revolução Francesa, onde, pela primeira vez, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma coleta de objetos, que eram os espólios todos de guerra, das guerras napoleônicas, onde, para mostrar o poderio, né, do então Império Napoleônico, vão sendo reunidas peças, né, que eram os tesouros de todos os países conquistados, né, dos povos onde eles iam. E esse é um processo, vamos dizer assim, simultâneo ao desenvolvimento de uma disciplina, que é a antropologia, que é a minha área de formação, em mestrado, doutorado, onde a gente tem que, em paralelo com a expansão, né, da exploração toda colonial, no contato com outros grupos, outras civilizações, outros povos, esses europeus voltavam com objetos, né? E esses objetos eram, vamos dizer assim, os referentes a partir dos quais eles tanto provavam que tinham estado com outros povos, outras culturas, como também eram evidências de que existiam pessoas que se comportavam, pensavam, agiam de formas muito diferentes do que o cidadão europeu médio. E esses objetos vão ser tanto a base de estudo e desenvolvimento da antropologia, como eles vão ser reunidos em museus, que são os museus etnográficos, que são, vamos dizer, talvez a gênese das universidades modernas que a gente tem. Então, esses objetos que hoje a gente vê, ou muitas vezes as pessoas falam, são museus tradicionais, né, museu calcado em objeto, na verdade, eles foram as instituições de ponta, né? Eu acho que essa relação entre o objeto e conteúdo, e o objeto como um elemento que pode despertar uma série de pesquisas e aprofundamento da reflexão, talvez a gente tenha que reexplorar essa relação. Eu acho que, nesse sentido, a antropologia tem muito a contribuir em termos tanto de metodologia como em termos de práticas, né? Como você lida com objetos, o que esses objetos significam na vida social. Uma outra coisa que a gente estava conversando antes, né, da apresentação, tem um trabalho muito interessante da antropologia hoje, que é a antropologia dos objetos, né? Onde, para além de você achar que uma coisa é a coisa em si, se estuda a vida social das coisas, ou seja, que os objetos, eles, na verdade, eles sobrevivem a nós, né? A história dos objetos, muitas vezes, é muito mais extensa que a vida humana. E esses objetos vão, na verdade, tendo várias histórias. Eles nos permitem não só contar várias histórias, como quando você tem o deslocamento de um objeto de um determinado contexto para outro, ele assume outros sentidos e outros significados. Aí eu faço uma ponte com a minha experiência, vamos dizer assim, de formação, né, na área, né, de vídeo, de roteiro, que é essa coisa que é muito forte, né, na área audiovisual, que é a coisa do olhar, né, como é que você olha para determinado ambiente, contexto, e a maneira como a gente vê, percebe e narra essas histórias muda totalmente o sentido, o significado, e nos permite, né, estabelecer contato, interação com universos que às vezes a gente nem imagina. Então, assim, é de uma riqueza muito grande poder explorar com novas tecnologias esses repertórios, esses acervos de objetos, né? Então, acho que a gente tem experiências distintas. A gente tem museus tradicionais, acervos e coleções de objetos que podem ser revisitados, que podem ser potencializados com as novas tecnologias digitais, onde a gente pode aprofundar e oferecer ao público novas leituras e uma perspectiva de muitas leituras a partir de um único objeto, né? Porque o contato com o objeto, às vezes, se você não tem a formação, que é uma coisa que a gente hoje também estuda na área, né, da psicologia cognitiva, ele não te inspira nada. Ele passa a ser significativo quando você sabe que aquela camisa foi usada pelo Pelé na Copa de 70 e fez tal gol. Aquilo passa a ter uma importância, um significado, passa a ser um objeto, né, de culto e de desejo, e ao mesmo tempo, às vezes, né, de obsessão. E sem essas histórias, os objetos, eles são muito frios. Acho que acabou de ver. Os objetos.
Então, eles ficam esvaziados, né? E quanto mais histórias você sabe a partir de um objeto, e também, assim, quando você sabe como eles foram feitos, o material de que foi feito, de onde veio aquele material, as tecnologias, né, de produção, eles descortinam outras leituras. Então, mesmo no Museu Histórico hoje, você pode ter lá a pena que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Ela tem uma importância histórica, mas o trabalho de ourivesaria, a maneira como aquele ouro, a importância do ouro em um determinado ciclo econômico do Brasil, você pode, a partir de um objeto, contar a história de um país de múltiplas perspectivas. E isso as tecnologias hoje nos permitem de uma forma muito intensa, aliando não só o objeto, como outras imagens e outros objetos que podem junto potencializar a história desse ícone, dessa referência. Acho que tem um outro campo muito importante para a gente refletir sobre a nova demanda de conteúdos interativos em museus, que é falar também sobre uma parte que muitas vezes é desconhecida do público, que é todo o trabalho museológico, museográfico e o trabalho de rotina de uma instituição museológica, né? Desde a parte de a aquisição de acervo, a manutenção desses acervos, a conservação desses acervos e o tratamento desse acervo. E parte significativa do tratamento do acervo é tanto a identificação das peças, como você ser capaz, nas fichas museológicas, né, que seriam as carteiras de identidade, né, a ficha do paciente, né, que é o objeto que está na sua reserva técnica, ser capaz de fazer as pontes, de onde veio esse objeto, quais são as intervenções que ele já passou, de quem ele foi, por quem ele foi feito, quais são os materiais. E para essa produção de conteúdo, a gente poder pensar em explorar novas formas de oferecer essas informações ao público. Entender que o museu ele pode ser um potencial de negócios para a área audiovisual, não só na relação com o espectador na exposição, mas em toda a sua dinâmica, em toda a vida do museu, né? E muito também nesse trabalho dos bastidores. A gente sabe também de muitos museus, não só no Brasil, mas fora, onde esse trabalho, né, do inventário do museu, das coleções, é tão significativo e assim, a gente não consegue reunir tantas informações que geram plataformas multimídias, aplicativos, produtos que seriam inimagináveis em situações anteriores. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, né, da experiência minha, dessa trajetória de vida, tendo começado também no audiovisual, trabalhei também na Fundação Roberto Marinho, a gente estava se reconhecendo aqui, o Danilo. Eu tive na primeira equipe que concebeu, né, as diretrizes do projeto da língua portuguesa, que eu trabalhava na gerência de educação, desenvolvendo produtos educativos e material de apoio às atividades de capacitação. E hoje, na gerência de museu, tendo passado pelo Museu do Folclore, Museu do Pondal, uma paixão aí também pela coisa da cultura popular, é que a gente tem muitas frentes de abordar a relação de conteúdo no museu. Então, um convite, a proposta aqui para a nossa discussão é que a gente possa alargar para além do espaço positivo, que eu acho que é onde a gente tem no Brasil hoje experiências de ponta com empresas que têm tido uma participação criativa, ativa, levando o Brasil para altas posições no ranking internacional, inovação nessa área. Eu acho que a gente tem que fazer justiça a essa relação, pensar sobre como é que ela se dá, mas também descortinando para vocês, que acho que assim, na relação também o que pode ser feito, que ainda não está sendo feito, que abre novas possibilidades. Eu acho que a Dani vai falar um pouco. Bom, eu acho que tanto a Larissa quanto a Andréia, de maneiras distintas, estão falando da mesma coisa, que é basicamente comunicação. Eu acho que, tanto na questão do objeto, que talvez a gente, numa museologia, abrindo muitas aspas aí, antiga, quanto agora nessa nova, também abrindo aspas, tecnologia ou interatividade, o nosso grande desafio é a comunicação e a possibilidade de manter e realimentar essa comunicação. Então, assim, na comunicação, quer dizer, o primeiro desafio é sempre a sedução, quer dizer, é chamar a atenção do meu interlocutor, seja ele quem seja o usuário,
seja, o visitante de Londres que vai ter o aplicativo do London City Museum, que eu recomendo a todos, download gratuito para iPad e Android, que vai visitar Londres e, através do aplicativo do London City Museum, tem uma expansão do conteúdo do museu, podendo visitar a cidade de Londres numa mesma esquina em 1900, em 2000, em 1700 e vovô garoto, e consegue visualizar aquela esquina com fotos, com vídeos, enfim, com conteúdo adicional. Seja no museu, para não falar de exemplos nossos, diretamente vamos falar de um exemplo do Danilo. Quando você vai a Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, e você entra no Museu das Minas e do Metal, que é um museu que, teoricamente, trabalha com um assunto inimaginável em termos de sedução, que é pedra preciosa. É um museu, não sei se vocês sabem, mas é um museu que foi feito pelo Ike Batista para homenagear o seu pai, o senhor Eliezer Batista. E é um museu que basicamente toma como ponto de partida os metais e as pedras preciosas. Teoricamente, um museu gelado, não é? Complicadíssimo. Mas você entra no museu e você tem uma série de sacadas em termos de conteúdo, e a tecnologia apenas responde a essas sacadas curatoriais e de pesquisa e de conteúdo. E o museu é uma delícia. Eu sou chorona, mas houve uma atração em que eu chorei copiosamente, que é um elevador que leva você para visitar uma mina, e o seu guia é Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina. Eu chorava como um bebê dentro do tal do elevador, e basicamente é uma caixa de acrílico leitoso com projeção, uma narração, só que você entra dentro da mina, ok? Então, é um assunto gelado que a comunicação, que uma comunicação eficaz com esse visitante, no caso eu, provocou um interesse completo. Toda vez que eu penso em Belo Horizonte, eu falei, vou voltar, vou ver o Dom Pedrinho, vou descer na mina. Então, eu acho que a gente está falando aí, no primeiro momento, de uma sedução. Né? Quando você pergunta assim, a demanda por interatividade, por conteúdos digitais, tecnológicos aumentou no Brasil e no mundo. Sobre o mundo eu não posso cravar com tanta certeza, embora a gente conheça alguns exemplos muito legais e vamos falar aqui de alguns deles. Mas no Brasil certamente aumentou, porque eu acho que já há uma consciência dessa nova geração de gestores e curadores e museólogos, de que é preciso estabelecer novas relações de comunicação com esse visitante, e mais do que com esse visitante, como disse a Andréia, como esse usuário de museu, porque o museu ele vai além do espaço, o museu ele deve ir além do espaço de frequência, quer dizer, da arquitetura na qual ele abriga o seu acervo, né? Então, eu acho que esse primeiro passo é esse passo da sedução, e nesse sentido eu acho não só o Museu das Minas e do Metal exemplar, mas o Museu da Língua é um museu exemplar também. É um museu que logo na primeira pegada, consegue acessar a sua emoção de uma maneira profundamente eficaz. Quer dizer, você tem acesso às peças de acervo, e no caso da língua portuguesa são peças de acervo completamente material, né? Mas no caso das Minas e do Metal, quer dizer, há um cruzamento do objeto real com uma herança imaterial que passa desde os Inconfidentes para a cozinheira que faz que pode cozinhar em vários tipos de panela, em vários tipos de metal. Então, mas depois da sedução, uma comunicação eficaz, ela continua a conversa, né? Ela mantém aquela conversa. E eu acho que é talvez aí o desafio que a gente tem agora. Eu acho que hoje o Brasil, eu concordo com o Danilo quando ele diz que o Brasil hoje, ele tem uma certa... Ele é muito eficaz e ele está adiantado, talvez, sobretudo em relação à Europa, ele está bastante adiantado no que diz respeito à tecnologia, sobretudo tecnologia expográfica, quer dizer, dentro do ambiente do museu. Eu acho que a gente está
de um modo geral, adiantado em relação à Europa, e a gente não deve aos Estados Unidos. A gente não, enfim, a nossa síndrome de vira-lata que não se aplica. Estamos bem, mas acho que estamos bem no quesito sedução. A gente conseguiu implantar isso, a gente conseguiu acenar de que isso é uma possibilidade. E temos ainda desafios muito grandes, talvez para adequar essa sedução e essa primazia e essas possibilidades aos vários modelos possíveis. E adequar também essa sedução, essa primazia, essas muitas possibilidades da interatividade a uma manutenção de relação com esse conteúdo. A um update não tecnológico. Eu acho que isso nem é tão preocupante. Por exemplo, o Beco das Palavras, que é essa mesa maravilhosa que a Larissa citou, no jornalismo, eu nem acho grave a tecnologia ter mudado e o Beco das Palavras continuar com essa tecnologia de antes. O que eu acho que é preocupante em outros casos, não nesse, é a gente de repente ter uma atração tecnológica que se refere a um conteúdo imaterial e que num determinado momento era verdade e era o que de mais fresco nós tínhamos naquela área, e de repente, passado um tempo, aquilo já não é mais tão atual em termos de conteúdo e por isso mesmo não vai se comunicar de uma maneira tão eficaz com quem está vendo. Então, eu acho que o grande desafio de um museu tecnológico não é a tecnologia, é o conteúdo, é encontrar ferramentas para continuar mantendo esse conteúdo comunicativo. Falando um pouquinho do nosso próprio Rabicho, né? Que é a experiência que a gente tem, num pequeno projeto que nós fizemos juntos, que foi a Sala dos Troféus de Fluminense, a gente tentou achar a saída para esse dilema, criando atrações interativas que estão sempre apoiadas e mescladas num campo da narrativa, com espaços, ambientes que até podem ser interativos, mas não são tecnológicos. Eu não sei se alguém aqui é tricolor, se já foi à Sala dos Troféus de Fluminense. Eu não sou tricolor. Mas a sala, ela tem, em frente a uma linha do tempo tecnológica, que é apoiada num objeto que parece um banco de reserva, um banco onde sentam os jogadores. A gente tem um painel com os ídolos do clube, que também é interativo, mas que é um móvel de madeira que é como se fosse uma mesa de totó ou um jogo de bafo, e são estruturas de madeira pivotadas que você gira e vai encontrando os ídolos do clube. E houve a nossa preocupação, dentro dos pouquíssimos recursos que o clube tinha, da gente criar atrações que são muito facilmente atualizáveis. Então, não só os móveis de madeira, esse móvel de madeira, ele tem várias figurinhas coringa, que poderão ser substituídas por futuros ídolos. Um deles já foi o Thiago Neves, que não estava na galeria inicial de ídolos, foi incorporado depois do Campeonato Brasileiro. Até hoje, quem eu gostaria que estivesse lá não está, mas tudo bem, eu não sou Fluminense. Da mesma forma, uma atração que é sobre a camisa, que você experimenta as camisas do Fluminense, ou a atração da linha do tempo, é muito fácil a gente acrescentar conteúdo àquela base que já existe. Então, eu acho que queria falar um pouco disso, quer dizer, eu acho que de fato a gente vive um momento muito especial e muito importante, e que passa não por uma paixão pela tecnologia, mas por uma vontade que os museus e que as instituições têm de se comunicar e de cumprir a sua meta maior, que é de fato servir ao público e dar acesso ao público aos seus acervos, às suas ideias, aos seus conceitos, às suas possibilidades.
Mas eu acho que o nosso desafio é manter essa comunicação rolando. A fala da Dani me lembrou duas coisas que eu acho que é importante comentar também. Acho que essa demanda por conteúdos interativos a gente pode analisar por duas frentes. Uma, como atrativos das instituições, no sentido de atrair mais público, então tem uma função de marketing, de atração de público, no uso da tecnologia, no uso de novos aplicativos. Mas a gente tem hoje também uma outra situação que a gente não pode mais pensar nos museus, na relação do museu com o público, esse público como sendo o público. É fundamental nos projetos de qualificação museológica a gente pensar em públicos. Então, na medida que a gente pensa o público no plural, a gente não pode pensar numa relação única do espectador com o objeto ou com a expografia ou com a exposição. A gente tem que preparar a instituição para falar, para se comunicar, como a Daniela estava apontando, desde a pessoa, desde a criança que vai no projeto escolar, a mãe que leva o filho, o pai que não está nem aí para aquele programa de final de semana, mas que vai arrastado, que também você tem que ter alguma coisa que atrai, que motive naquela visita para que ele possa reforçar essa experiência com seus filhos. Você tem que estar podendo comunicar com os professores que já conhecem aquele conteúdo, mas que tem que, nessa experiência da visitação, perceber coisas que eles não perceberiam nos livros ou nos estudos que fizeram anteriormente. Então, o conteúdo interativo, o conteúdo audiovisual, multimídia, ele nos permite essa multiplicidade de interlocutores. Acho que talvez esse seja um dos pontos focais do aumento da demanda, vamos dizer assim, no sentido da relação da instituição com o público. Eu acho que outro ponto importante no aumento dessa demanda de conteúdos interativos, que até então a gente vem trabalhando com essa ideia de museus, onde a principal peça do museu é o objeto físico, tridimensional, constituído concretamente, né? É a cadeira, é a pena, é a liteira, né? Mesmo a sandália da Carmen Miranda, né? A fantasia do Cláudio Bornai. Só que nesses últimos 100 anos, a gente tem outros elementos que passam a ser objetos de museu e que demandam outras relações com a tecnologia. Então, desde você ter a língua portuguesa sendo objeto de uma intervenção e de uma instituição museológica, ao museu da imagem do som, onde você tem som e imagem como objeto museológico, que determina uma outra relação e uma outra demanda por conteúdos interativos. Então, a gente tem que pensar nessa relação de várias entradas para entender que não é uma abordagem única, mas que a gente tem muitas frentes que a gente deve explorar aí nessa discussão. Por favor, gente. Queria só pontuar, eu acho que uma outra questão que a tecnologia também traz, até para complementar o que vocês disseram, a gente tem essa questão dos públicos, a questão da narrativa, né, que as tecnologias interativas ajudam a contextualizar objetos, contextualizar, trabalhar com material, que seria talvez impossível, mas tem um ponto que eu acho interessante também, eu vou dar alguns exemplos. Eu acho que a tecnologia, ela também traz uma questão de acesso interessante. Você que tem, por exemplo, um exemplo, é bastante claro, a gente fez um aplicativo que é uma transposição do livro-obra da Lígia Clark para o iPad. Quer dizer, é uma obra que a artista pensou como sendo interativa, quer dizer, ela foi criada para ser interativa, só que como é uma obra, ninguém pode tocar, porque fica dentro de uma redoma, e aí você perdeu a própria função da obra, se perde. Então, você traz a tecnologia para tentar, obviamente, que não é a mesma coisa, mas você usa a tecnologia para dar esse acesso, para permitir que as pessoas, por exemplo, o projeto que ele fez, conseguissem olhar os cadernos do Fernando Pessoa, os manuscritos, coisas que ele desenhava, né? Então, isso eu acho que é uma dimensão importante, eu acho especialmente importante porque é imaterial, especialmente importante para quando você tem questões de acervo
selos muito raros, muito difíceis, então você consegue... O Leonilson também, né? O Leonilson também. Exato, a gente também fez um caderninho e tal. Então, eu acho que essa é uma dimensão importante. Então, enfim, concluindo essa questão da demanda, eu acho que essas dimensões todas, elas têm que estar presentes, elas são parte importante, né, quando vocês pensam nos projetos dos museus, e quando se pensa a missão, né, desses conteúdos interativos. Né. O segundo tema que nós temos que entrar aqui, vamos ter que entrar rapidamente, porque a gente falou para caramba, vocês falaram. Foi ótimo. É sobre a produção, né? Essa produção de conteúdos interativos. A gente tem hoje um monte de tecnologias, um monte de possibilidades, mas o que eu queria colocar em discussão não é nem a produção em si, mas o que a gente pode fazer, quais são as possibilidades, né, que nós temos e como cada um de vocês, cada um do seu lugar, né, do seu ponto de vista, pensa que essas tecnologias podem contribuir para fazer museus mais legais ou mais interessantes. Né? O que vocês pensam? Né? Começar com... Quando a gente pensa, então, no museu baseado em audiovisuais, em tecnologia, enfim, interativos, qual é a diferença, né? O que motiva uma pessoa a ter acesso a esse conteúdo em um espaço específico, um museu, e não na sua própria casa? Né? Qual é a diferença em você visitar um museu online, na tela do seu computador, e você ter a experiência mesmo de visitar um museu? Né? Então, assim, esse questionamento ele é muito importante quando a gente está concebendo um museu, porque você tem que levar o público até o espaço, motivar o público a se deslocar para ter acesso a um conteúdo que, basicamente, ele poderia ter dentro na televisão da sua própria casa. Né? Então, a gente tem que pensar a experiência do museu como uma série de ritmos e trazer níveis diferentes de interatividade e de provocação desse público para que ele consiga usufruir. A maior importância dele vir usufruir esse tipo de conteúdo em um museu é que a gente consegue proporcionar um espaço, uma experiência espacial junto com essa experiência audiovisual. Então você consegue fazer a imersão do visitante dentro de um museu de forma que ele não consegue dentro da sua casa, ou na internet, ou no computador. Né? Então, a gente tem alguns níveis. Quando a gente pensa uma experiência audiovisual em um museu, claro que a gente pensa na interatividade manual. Então, como que o visitante vai tocar, vai interagir, vai ser o objeto de ativação do conteúdo na experiência, mas também na sua interatividade mental. Né? Aquilo tem que fazer sentido para ele tem que gerar, ele tem que se questionar, ele tem que se perguntar, ele tem que ter dúvidas, encontrar algumas respostas, ou sair de um museu para procurar essas respostas de uma comunicação. Está interativo pra caramba. Então, na verdade, essa interatividade que a gente chama, né, mental. E o terceiro nível, que é muito importante, é o emocional, que é o depoimento da Daniela muito forte nisso. É um espaço que o visitante se emociona, né? Ele tem que se emocionar, ele tem que se sentir parte e ser abraçado por aquela experiência. Então, acho que essa é a grande contribuição do espaço museológico para esse tipo de experiência audiovisual. A gente realmente consegue criar ambientes imersivos e trazer o visitante para esse tipo de protagonismo dentro dessas experiências. Eu gostaria de tocar em dois aspectos dessa questão proposta pelo Danilo. Uma, pegando a carona aqui no que a Larissa começou, há uns 3 anos atrás eu fiz o roteiro e a pesquisa de uma série para a TV do programa de TV Escola, que é a relação entre museus e escolas, a relação entre espaços formais e não formais de educação. E no final dessa série, no último programa, a síntese é que os museus eram espaços privilegiados de encontro com o diferente, encontro com outras dimensões do tempo, encontro com outras pessoas. Então, essa experiência do museu, não só na relação do objeto, mas com a interação e conteúdos,
que a gente entenda que assim, a relação com o conteúdo